Alô você, chegamos a mais uma questãozinha aí do nosso Master Enem, é o quarto, hein? Quarto simulado Master, numa preparação aí fortíssima para os processos seletivos. Olha, sem perder muito tempo, já vou colocar na tela para vocês, a questão é a 128, uma questão que envolve a parte de zoologia. Lázaro, você pode ir para o comando agora mesmo. A questão diz, o que é que possibilitou a classificação do espécime? Quero aproveitar para dizer o que é espécime. Espécime é o organismo, tá? Então ele não está dizendo da espécie, porque espécie é uma população, um conjunto de indivíduos de mesma espécie. É o espécime. O espécime é o organismo. Show? Então o que é que possibilitou a classificação do espécime analisado pelos pesquisadores foi a presença de quê? Então a presença de quê permitiu com que ele pudesse classificar. Olha só, tá? Vamos botar na tela aí, bora? A imagem, se tu observar, você vai verificar algumas características interessantes, ó, a segmentação corporal, percebe? Aí no texto, olha o que ele diz aqui, ó. Um fóssil de uma larva microscópica que viveu há 500 milhões de anos pode ser a chave para entender como é que o cérebro dos artrópodas. Pronto. Eu já sei que está se falando de quê? Artrópode. Beleza, já sei que é artrópode. Ele está perguntando o que é que tem nisso aqui na larva que permite, por exemplo, tá? Você classificar esse indivíduo como artrópode. Olha só, vem para cá. Eu estou trabalhando com um reino. Qual é o reino que você está trabalhando nessa questão? Ah, Lázaro, é o Animalia, perfeito. Reino Animalia. Qual é o filo? O filo de maior biodiversidade do planeta, que é o filo Artrópoda. Todos os artrópodas, eles são triblásticos, simetria bilateral, tubo digestório completo, classificados como protostômios, celomados. Esses animais têm algumas novidades, né? Quais são as novidades? Cuidado, tá? A metameria está presente em todo artrópoda. Ô Lázaro, o que é metameria? Metameria é ter o corpozinho segmentado. Isso aqui é segmentação corporal. Quem é o filo de animais que você pode atribuir primeiro essa segmentação corporal? Essa segmentação corporal, primeiro você atribui a quem? Aos anelidas. Anelida é animal de corpo segmentado. A segmentaçãozinha corporal, certo? Então, metameria, segmentação corporal, certo? Segmentaçãozinha corporal. Só que o que aconteceu nos artrópodes? Esses segmentos corporais se fusionaram. Quando eu tenho os segmentos sofrendo fusão, eu tenho uma característica chamada de quê? Tagmatização do corpo. Ô Lázaro, o que é um animal de corpo tagmatizado? A tagmatização corporal é uma grande novidade evolutiva dos artrópodes. O corpo tem os metâmeros, que são os segmentos, e houve uma fusão desses segmentos. Essa fusão desses segmentos permitiu com que nós tivéssemos a formação de tagmas. Quais são esses tagmas? Cabeça, tórax e abdômen. Então, quando tu olha, por exemplo, para um artrópoda, certo? Essa tagmatização é o animal apresentar, ó, cabeça, é um tagma, tórax, ó, tórax é um tagma, abdômen é um tagma. Então, cabeça, tórax e abdômen são tagmas corporais. Em alguns artrópodas, inclusive, você saber como que o corpo do animal está tagmatizado é um critério para classificação. Por exemplo, os insetos. Como é que é a tagmatização do corpo de um inseto? Cabeça, tórax, abdômen. Como é que é a tagmatização, por exemplo, de um crustácea, de um subfilo crustácea? A cabeça e o tórax fundido, cefalotórax e abdômen. Os aracnídeos, né, que pertencem ao subfilo Chelicerata, do mesmo jeito, cabeça e tórax fundido, formando o quê?
cefalotórax. Então, esse mecanismo de tagmatização é uma característica dos artrópodes, tá? Então, além da metameria do corpo segmentado, que a gente vai encontrar essa metameria muito mais perceptível na fase larval. Se você pega um artrópode no estágio larval, você vê o corpo, né? Bem metamerizado. Mas essa metameria surgiu pela primeira vez aonde? Nos anelídeos. Além da metameria, da tagmatização corporal, que outros aspectos vocês atribuem, né, aos artrópodes? O exoesqueleto, um exoesqueleto feito de quê, queridos? Quitina. Então, um exoesqueleto quitinoso. Show de bola, ó. Um exoesqueleto de quitina. E além desse exoesqueleto de quitina, apêndices. Apêndices que se articulam. Todo mundo fala que artrópode tem patas articuladas. Verdadeiríssimo. Mas esses apêndices aqui não são apenas patas, tá? Quais são os apêndices que estão articulados no corpo desses animais? Existem apêndices locomotores, patas e asas. Então, os apêndices eles podem ser locomotores. Os apêndices podem ser o quê? Bucais. E os apêndices podem ser sensoriais. Só o senhor pode repetir essa parte? Posso. Não fique achando que um artrópoda, que o único apêndice que esse artrópoda tem, articulado ao esqueleto dele, é apêndice locomotor, não. Existem artrópodas que os apêndices locomotores são as patas e as asas, como é o caso dos insetos, né? E tem artrópode que outro critério que tu tem que saber é quais os demais apêndices. Então, a maneira como o corpo do artrópoda está tagmatizado e a maneira como os apêndices estão distribuídos é um critério fundamentalmente importante para tu pegar o filoartrópoda, que é o de maior biodiversidade do planeta, e você separá-lo em categorias taxonômicas diferentes. Show? Então, quando a gente vai estudar reino animalia e nós vamos trabalhar filoartrópoda, você precisa saber classificar cada indivíduo artrópode. O crustáceo não é um inseto, por quê? O inseto não é um aracnídeo, por quê? O aracnídeo não é um miriápoda, por quê? Aí tu analisa a maneira como o corpo está tagmatizado e os apêndices que eles têm. Tem antena? Tem. Quanto? Um par, dois pares? Não tem? Então tudo isso é critério. Só mais o que é que isso tem a ver com essa questão? Tem tudo, porque ele pediu o seguinte, ó. O que é que possibilitou nesse fóssil, certo? O que é que possibilitou você classificar o espécime? Eu sei que os pesquisadores classificaram a partir dessa larva, né? Ele classificou o animal como sendo o quê? Um artrópode. Se eu sei que ele classificou como sendo artrópode, eu já tenho que entender que as características são de artrópodes. E o que é que tem nesse fóssil aqui que faz com que a gente identifique que ele é um artrópode? Primeiro, ó, nessa imagenzinha inicial aqui, você verifica o corpo bem segmentado, tá vendo? Ó, os segmentos corporais. Então, na fase larval, você vê a metameria. Então, aqui está a metameria. E bem nessa imagem K aqui, ó, é mais perceptível a tagmatização. Cabeça, tórax, abdômen. Os segmentos, a cabeça, né, que são os primeiros segmentos fusionados. Aqui, ó, o tórax e aqui o abdômen. Então, essa imagem evidencia um artrópode e as duas características que eu vou encontrar do artrópode que determina isso, qual é? A metameria e a tagmatização do corpo. Portanto, a nossa questãozinha de número 128, o gabarito que nós vamos ter para essa questão 128 é o gabarito do item D, metameria e tagmatização. Duas características que você vai encontrar nos artrópodes. Lembrando que essas duas características presentes nos artrópodes, ela não surgiu pela primeira vez nos artrópodes, tá? A metameria, como eu disse para vocês, ela é uma novidade dos anelídeos, certo? A metameria é dos anelídeos, novidade. Agora, a tagmatização é que tu pode
colocar como sendo uma apomorfia, portanto, sendo o quê? Uma novidade para os artrópodes, porque aí você encontra nos anelídeos a metameria, mas não o fenômeno de tagmatização. E aí nos artrópodes não, aí você já vê tanto a metameria como a tagmatização corporal, por isso que a questão de número, vamos para a tela, a questão de número 127, é 127? 128. Questão 128 do nosso quarto Master Enem, o gabarito é o item D de Drosophila melanogaster, que é o nome científico da mosca de fruta, e, portanto, é o gabarito correto para a nossa questão de número 128.